acho que a questão aqui vai ficar no final, se realmente, aí volta para a pergunta anterior, se essa é realmente a única forma de resolver esse problema da autonomia com autoridade, ou o papel que a autoridade pode ter numa democracia moderna. Eu acho que, pessoalmente, é mais plausível, parece mais plausível o papel que o Dworkin atribui às autoridades, pelo menos do jeito que a gente vê as coisas. Essa tese da autoridade como um serviço, eu acho que o Haas é até muito habilidoso quando ele escolhe os exemplos dele, que ela é muito mais plausível com questões técnicas. Ele fala, por exemplo, de um engenheiro químico que o engenheiro químico que auxilia o legislador tem muito mais conhecimento do que eu sobre, sei lá, elementos químicos, então que a decisão dele vai ser melhor do que a minha sobre o que eu posso comprar e manter em casa. Então toda essa regulamentação vai ser melhor se ele fizer do que se eu puder fazer o que eu quiser. Mas agora quando a gente passa para questões morais, de, por exemplo, os pais devem cuidar dos filhos, é difícil você falar que o legislador tem mais competência para tomar essa decisão do que o indivíduo, né? Você vai dizer que ele é moralmente mais competente. Então, eu acho que, no caso, uma concepção como a do Dworkin, que o legislador tá só endossando uma alternativa e tornando a outra mais onerosa, parece mais plausível num contexto moderno. Bom, mas é isso. Obrigado. Obrigada, Bernardo. Caio. Eu gostaria primeiramente de agradecer a pergunta e a disposição também de ler o texto, né, que é sempre uma generosidade ler o texto de alguém comentá-lo. Sobre a pergunta que papel a responsabilidade moral, qual o papel da responsabilidade moral quando a gente se depara com uma regra ambígua? Eu acho que é justamente esse o caminho para você chegar à defesa da integridade como melhor concepção de direito. É porque a nossa responsabilidade moral é tratar os outros com igual respeito e consideração e ter uma comunidade que trata os outros com igual respeito e consideração. E a comunidade que consegue fazer isso é a comunidade que ele chama de princípio, que é a comunidade que adota a integridade como melhor concepção de direito. Então, realmente, né, como sempre, o Dworkin está tudo conectado. Eu penso que é essa a conexão. E eu penso também que é essa a resposta à pergunta do Caio. Como a gente vai diferenciar o que é a desobediência real, né? A desobediência ao direito bem compreendido, que é a falsa desobediência. A desobediência, na verdade, eu estou tendo contra uma regra expressa, talvez, ou contra uma política de Estado, mas a Constituição bem interpretada lhe dá razão. Como diferenciar isso? Através da integridade, né? Não vendo nossa comunidade como uma comunidade guiada por uma série de regras foram criadas de forma mais ou menos arbitrária e incoerente, e nos forçando a ver nosso direito como uma prática coerente, integrada, baseada em princípios de justiça, etc. Vendo nosso direito assim, a gente vai, mesmo que com muita divergência e ambiguidades, né, porque nesse tipo de contexto que a desobediência vai aparecer, se pretendendo uma desobediência civil, né, justificada, adotando esse tipo de princípio, esse tipo de concepção de direito, a gente vai conseguir saber o que é a resposta certa, se o desobediente está ou não certo na sua reivindicação. Ok. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a presença e a participação da professora Lilian e também aos apresentadores dos papers. E gostaria de chamar então à mesa a segunda metade do painel 2. E a gente vai ter a apresentação dos textos da Carla e do Caio Melo e o professor Rubens, a quem eu já agradeço também a presença, vai fazer os seus comentários aos dois trabalhos. Então, vamos dar sequência e a Carla então pode iniciar com a apresentação do seu texto, de título A Moral e o Conceito de Direito em Herbert
Hart. Então, bom dia a todos. Agradeço a resistência de quem ficou aqui agora. Não sei se eu estou sendo ouvida. Bom, é uma satisfação muito grande fazer parte desse grupo de pesquisa, de estudos. Agradeço ao professor Rubens pela gentileza de ler nosso texto, nosso expor, e a todos que tornaram possível esse dia. Eu vou ser bem breve, para não atrasar ainda mais nesse evento. Então, o que eu vou fazer aqui é só retomar, em breves linhas, o movimento do meu texto, né, o argumento, que é, na verdade, uma síntese da minha dissertação de mestrado, né, pelo menos do argumento central dessa dissertação. O argumento central é de que o positivismo jurídico de Hart, quando estudado no conjunto da sua obra, ele apenas mantém coerência se entendido como uma teoria normativa acerca de como o direito deveria ser visto e apreendido por uma teoria, e não como uma teoria meramente descritiva, que apenas relata o que o direito de fato é. É claro que em nenhum momento eu tive a pretensão de estar oferecendo um argumento novo, né? A atribuição de normatividade ao positivismo, como a gente tem visto, é um empreendimento quase que corriqueiro na agenda contemporânea, né? O Dworkin faz isso, o Fines faz isso, entre tantos outros. Mas o que motivou o meu estudo foi tentar buscar na própria obra de Hart, ou seja, dentro dos próprios pressupostos metodológicos do Hart, dentro dos próprios compromissos teóricos, dentro do que ele afirma, ipsis literis, nos próprios textos dele, essa normatividade. Então, eu iniciei afirmando que o Hart, como todos sabem, defende uma teoria positivista do direito e, como tal, ele está comprometido a uma versão da tese da separabilidade entre direito e moral. Ou seja, que a ideia, o conceito de direito não possui conexão necessária com a moral. Possa ser identificado sem uma conexão necessária com a moral, apenas contingente. Nós sabemos que essa tese em Hart é bastante qualificada, né, diferentemente de outros positivistas que o antecederam. O Hart reconhece uma série de verdades no direito natural, né, reconhece um conteúdo mínimo de direito natural, mas, ao fim e ao cabo, ele não mantém a tese da separabilidade, né, essa ideia de que o direito possa ser identificado sem conexão com a moral, e até isso como um sinônimo de positivismo. Trata essa tese como um sinônimo do próprio positivismo. Então, como é que ele faz isso, né? Ele pretende oferecer uma sociologia descritiva do direito. Ele quer olhar para essa prática social, ou seja, a que nós nos referimos quando falamos em direito. Aqui aponta a nossa menção nesse termo, né? E identificar nessas práticas esses elementos característicos que se mantêm iguais a despeito das muitas variedades de tempo e espaço, né? Então, o que ele está fazendo, em outras palavras, né, isso é fundamental para entender Hart, ele está escolhendo o caso central, né, o caso central do direito. Resumidamente, o caso central do direito para Hart, como todos aqui eu acho que já estudaram Hart e sabem, é um sistema de regras primárias e secundárias, de novo, sem uma conexão necessária com a moral. Para que esse projeto dele possa ser bem sucedido, né, é preciso que a descrição se ajuste ao objeto descrito, né? E a gente sabe que isso é um empreendimento muito controverso e tem que ter um esforço maior do que simplesmente postular isso. Então eu fui buscar na obra do Hart como um todo, não só no conceito de direito, mas em outros textos que eu julguei importantes, né, os ensaios sobre o Bentham, os ensaios sobre filosofia do direito, e os escritos em direito penal, que eu vou voltar a falar deles, os argumentos que ele tem em defesa dessa tese. E a minha conclusão foi que a maioria esmagadora dos argumentos de Hart em defesa da tese da separabilidade eram argumentos de ordem moral, sobre a vantagem de se adotar esse tipo de postura, né? E eu já volto nisso, vou tentar aprofundar um pouco mais nisso, né?
eu falei agora há pouco dos escritos em direito penal. Não sei se todos sabem, mas Hart escreveu vários ensaios, né, sobre direito penal, e ali ele tentou fazer a mesma coisa que ele fez com o direito como um todo, né? Ele quis saber a que nós nos referimos quando falamos em pena, em direito penal, né? O que seria o conceito, o caso central de pena. E é interessante que ali ele identificou um elemento de justiça, um elemento moral, que é essencial ao conceito. Ali ele achou que não tem como fazer um conceito de direito penal moralmente neutro, que é a exigência de que a pena seja aplicada ao ofensor pelo crime por ele cometido, né? Ele vai tentar mostrar que todas as tentativas de justificar esse requisito com bases moralmente neutras, então pela eficiência, pela utilidade, eram fracassadas, que aquilo era um requisito reconhecidamente moral, né? Então alguém poderia perguntar, mas Hart, não pode existir responsabilidade objetiva no direito penal, por exemplo? Ele vai dizer, sim, claro que pode, mas isso é um caso de fronteira do direito penal, é um caso de penumbra, é um caso substandard, não é o caso central. Quando nós falamos em direito penal, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de responsabilidade objetiva, né? Podemos punir o inocente? Sim, frequentemente o fazemos no direito penal, mas isso não é o caso central. Por que ele faz isso? Porque ele buscou um point do direito penal, né? O propósito. O direito penal ele serve um propósito que é de anunciar à sociedade que certas condutas não podem ser cometidas e assegurar que o mínimo delas o seja. E porque ele identificou esse point do direito penal, ele vai achar que o conceito de pena e de direito penal tem esse requisito mínimo de justiça, esse requisito moral, e portanto não é moralmente neutro. E aí a questão que eu coloquei, né, na minha motivação nesse trabalho foi por que o Hart fez isso com o direito penal e não fez isso com o direito como um todo? Porque na hora de falar do direito como um todo, ele não fez isso também. Ele não disse assim, bom, quando nós falamos que estudamos direito na faculdade, né, ou que o que os juízes fazem tem a ver com direito, nós não estamos nos referindo ao direito nazista, né, ou a um direito absurdamente injusto que comporta muita iniquidade. Não é isso que nós nos referimos. Então por que ele também não fez como fez no direito penal? Dizer, o caso central do direito tem elementos de justiça. Porque nós falamos assim, essa é a nossa prática compartilhada. E alguém poderia perguntar, bom, mas o direito nazista? Ele vai dizer, sim, é direito, você tem razão, é direito, mas é um direito, caso de fronteira, é um caso de penumbra, é um caso substandard, que foi o que ele fez com o direito penal. Então a pergunta é, por que ele não identificou no direito como um todo esse point também, né? E o argumento, agora eu encerro minha fala, o argumento do meu texto foi de que ele fez sim isso, ele identificou um point do direito como um todo, né? E aqui entra a normatividade da teoria dele. Para o Hart, o direito tem a função de preservar uma esfera de liberdade individual. Ele tem uma visão liberal da relação entre indivíduo e Estado, né? E o indivíduo precisa ser capaz de planejar o seu futuro. Ele precisa saber quais são os seus deveres e obrigações de antemão, né? Para saber quais os limites do Estado na sua vida. E se o direito tiver alguma conexão necessária com a moral e a moral é controversa, ele não vai ter condições de fazer isso. Então, por que o point do direito é assegurar a liberdade individual, né, nessa concepção que ele tem da relação entre indivíduo e Estado, é que a moral não pode entrar no direito. Então, essa é uma defesa do positivismo jurídico e da tese da separabilidade, que é basicamente uma repetição do que Bentham já fazia lá atrás, né? E Hart é um estudioso de Bentham, Hart é um admirador de Bentham, Hart recuperou os textos de Bentham, foi o organizador do Bentham Project, né, que foi responsável por trazer os textos de Bentham à publicação. E ele, então, esse é o argumento do meu trabalho, ele está defendendo o positivismo, a despeito do que ele fala no conceito de direito, que é uma defesa metodológica. Quando você vai estudar o conjunto da obra, você vê que as defesas que ele faz são as mesmas que Bentham já fazia,
né? E Bentham não pretendia fazer uma teoria descritiva do direito. Para Bentham, o positivismo era um braço do seu utilitarismo, né? Era a melhor teoria, né? Então, foi muito rápida a minha exposição, é claro, muito superficial os argumentos, mas eu agradeço a atenção de todos. Vamos lá, Caio. Bom dia a todos. Sei que já deve estar, o pessoal deve estar cansado já, mas vou tentar ser bem breve. Queria agradecer primeiro ao professor Ronaldo pela iniciativa, um espaço de interlocução acadêmica que não é trivial hoje em dia nas faculdades de Direito, os grupos de estudo que são criados, é uma iniciativa que deveria ser mais frequente nas faculdades, infelizmente não é, por N razões. O título da minha tese é Hart, a separação entre direito e moral e a gênese do positivismo inclusivo ou moderado, que é um subtema que a Carla tratou, e eu decidi focar exclusivamente nesse tema da separação entre direito e moral, sob a ótica do Hart. Esse tema, como o próprio Hart já reconhece no conceito de direito, é uma das 3 questões fundamentais da própria teoria do direito. É uma questão persistente que assombra todas as correntes teóricas, doutrinas, e foi a primeira questão que me despertou interesse no primeiro ano de faculdade. Que a gente entra aqui, tem o curso de introdução, começa a ver Kelsen, teoria da ciência pura do direito, e a tese da separabilidade aparece, e para mim foi muito contraintuitivo. Quer dizer que a gente tem que construir uma concepção de direito autônomo, separado da esfera da moralidade. Era bem contraintuitivo para mim, e isso despertou meu interesse, e eu fui carregando essa questão até o 5º ano, e depois fiz a tese de laurea com o professor Ronaldo sobre esse tema. A primeira coisa que a gente tem que ter o cuidado ao analisar a questão entre a relação direito e moral que é uma questão ambígua que envolve várias subquestões. Então a gente tem que especificar bem o que a gente está querendo dizer. O próprio Hart reconhece que existem pelo menos 4 relações possíveis entre direito e moral. Existe a histórico-causal, que é a questão da influência que a moral tem na gênese das normas jurídicas. Então, o Congresso ele promulga regras, não é a partir do vácuo, é a partir de concepções morais que estão espalhadas na sociedade. Tem também a questão de que se sanções jurídicas devem contemplar a moralidade, ou seja, se deve haver as sanções jurídicas sobre crenças morais. Tem a questão também analítica filosófica, que é a questão que a Carla tocou. Deve haver uma referência necessária da moral para a construção de uma teoria jurídica. Esse é um ponto fundamental que o Hart vai analisar também. Eu escolhi delimitar a minha pesquisa num problema fundamental, que é o problema da validade e da identificação do direito. Ou seja, podem valores morais serem critérios de identidade e de validade do direito? E eu escolhi a ótica do positivismo. Porque se a gente escolher a ótica do direito natural, a resposta parece evidente, numa tradição que foi fundada por São Tomás de Aquino, direito divino, direito natural, que um direito injusto não é um direito. Então, para o justnaturalismo, a resposta é evidente. Deve haver sempre uma compatibilidade entre as normas expressas e uma moralidade superior, que é a base desse direito positivado do Estado. Mas aí a questão e para o positivismo? Aquela ideia do Kelsen, aquela ideia corrente da separabilidade, ela se sustenta numa leitura rigorosa do próprio Hart? E foi isso que eu fui investigar, fazendo uma leitura sistemática do próprio Hart. Eu escolhi como porta-voz da ideia da separabilidade o Dworkin. Para o Dworkin, o Hart defende a ideia da separabilidade, porque o ponto fundamental de Hart nesse assunto da validade das regras é a regra de reconhecimento. E o que o Dworkin interpreta na regra de reconhecimento do Hart? Ele identifica a regra de reconhecimento do Hart com os testes de pedigree, ou seja, Dworkin entende que o Hart subscreveu os critérios de validade do direito à origem e à maneira pela qual as regras são adotadas no sistema, aos procedimentos, às fontes. Isso tudo é a tese do pedigree. Então, para o Dworkin, a teoria de Hart é falha
Exatamente por quê? Porque ela não consegue abraçar critérios veiculadores de conteúdo. Todas as regras de validade que fazem parte da regra de reconhecimento, elas são compostas por regras de procedimento ou forma ou pedigree. E por ser incapaz de contemplar regras de conteúdo, existiria essa separação no positivismo do Hart entre direito e moral. Essa é a posição do Dworkin criticando o Hart. E aí eu fui analisar o quão correta é essa interpretação do Dworkin sobre a obra do Hart. E para fazer isso a gente tem que se debruçar sobre, essencialmente, a regra de reconhecimento do Hart. O que diz realmente a regra de reconhecimento? Ela se limita a testes de pedigree, de forma e de origem, ou ela pode contemplar critérios de conteúdo moral, de princípios morais? Você fazendo uma leitura sistemática do Hart, os exemplos que ele usa ao falar da regra de reconhecimento são quase sempre os testes de pedigree que o Dworkin apontou. Por isso que o Shapiro fala que foi uma interpretação benéfica, uma interpretação plausível que o Dworkin emprestou ao Hart. De fato, ele sempre que vai citar um critério da regra de reconhecimento, ele fala ou da Queen on Parliament, ou fala da relação com decisões judiciais, ou fala da prática costumeira, do direito legislado. Ele sempre usa esses exemplos que são testes de forma de origem. O problema dessa interpretação do Dworkin é que ele negligenciou outros pontos da teoria do Hart. O Hart, embora tenha se utilizado de exemplos que focam muito os testes de pedigree, ele em nenhum momento da sua obra ele restringiu a regra de reconhecimento a esses testes. Ele nunca fechou a porta explicitamente aos princípios morais. E esse foi a primeira fonte de equívoco do Dworkin. Nada na teoria do Hart prega explicitamente que a minha regra de reconhecimento isola qualquer conteúdo moral. O segundo ponto de equívoco do Dworkin, lendo o Hart, é que ele ignorou algumas passagens que são menos lidas, dos ensaios que a Carla também mencionou, em que o próprio Hart afirma que é possível a existência de critérios de conteúdo. Por exemplo, no direito norte-americano, as restrições constitucionais impostas ao Congresso na atividade legiferante, eles nada mais são do que a incorporação de valores morais que são considerados centrais e que impedem que uma fonte formal do direito contraria esses valores morais. Então, o próprio Hart, em algumas passagens periféricas, ele insinua que valores morais podem constituir critérios de validade. E aí, essa divergência, essa dúvida quanto à própria posição do Hart, se ele subscreveria a tese do pedigree que o Dworkin apontou nele ou não, foi dirimida com um pós-escrito ao conceito de direito, que aí ele foi bem explícito depois de anos de críticas. Ele, em várias passagens, ele fala: eu em nenhum momento restringi a minha teoria do direito, fechei as portas a valores morais. Qual que é a diferença, então, entre um positivismo do Hart e um advogado do direito natural, por exemplo? É uma questão de contingência. Pela teoria positivista do Hart, a regra de reconhecimento, por ser uma prática social de adoção de critérios de validade, por ser uma questão de fato de existência, ela depende dessa prática social dos atores ao identificar as normas válidas. Então, em determinados contextos, se a comunidade jurídica entende que um critério substantivo, moral, é um critério de validade, ele será um critério de validade. Não existe uma necessária conexão entre direito e moral, a priori, mas, em determinados sistemas jurídicos, se a comunidade albergar um valor moral como um critério dentro da regra de reconhecimento, então, nesse caso, é possível que um valor moral seja um critério de identificação e validade do direito. Essa é a base assim, do meu artigo. Eu pensei realmente essa questão. E eu concluo dizendo isso, que ao contrário do que normalmente é falado sobre o positivismo, sobre uma ideia de separação estanque ou rígida entre a esfera moral e a esfera jurídica,
a obra do Hart não subscreve essa ideia da separação rígida. Segundo Hart, a questão do conteúdo da regra de reconhecimento ela é contingencial e aberta. Se os atores sociais elegem como um critério da regra de reconhecimento compatibilidade com o valor moral, esse valor moral integra o sistema jurídico. E isso é uma ponte entre a moral e o direito. Então, a conclusão é que muitas das ideias que são colocadas sobre o positivismo são equivocadas, essa separação, e a diferença final entre o positivismo do Hart e o justnaturalismo é que para o justnaturalismo existe uma conexão necessária, a priorística entre direito e moral. O mérito e o demérito moral do direito, de uma norma hipotética do direito, tem que estar em acordo com a moralidade superior. Para o Hart não existe essa conexão necessária, mas ela pode existir a depender de cada regra de reconhecimento de cada sistema jurídico. Então, vou passar agora para o Rubens para fazer os seus comentários e depois a gente abre também para rodadas de perguntas para o público. Bom, eu começo minha fala lamentando a ausência de estudos modelo atitudinal sobre o efeito da proximidade da hora do almoço nos eventos acadêmicos, mas eu tenho lá minhas intuições. Então, boa tarde já, acho que oficialmente. Gostaria de agradecer muito por essa oportunidade, que é realmente estar num ambiente em que dificilmente você conseguiria reunir tantas pessoas interessadas nesses temas, no mesmo fórum, discutindo seriamente, sabendo que existe uma cultura de pesquisa, aptos e abertos a um diálogo franco, e a isso quero muito parabenizar ao professor Ronaldo, a professora Clarice que organizou a mesa, os organizadores das mesas, dos livros, por criar, fomentar um ambiente tão honesto de debate como esse, ideias muito interessantes. Fica difícil não falar de tantas coisas, também fazer um mexanzinho, fiz minha tese sobre Haas também, tem todas as respostas a todas as perguntas, muito interessante, é um best-seller, nada. Tá? Como todo que se escreve sobre o Haas. Então, sobre isso eu gostaria de dizer, então, foi um prazer ler também, especialmente os autores, as duas obras, que em comum tem essa grande qualidade de ler os autores em seu contexto. E partilham do vício de ter títulos analíticos demais e podiam ser mais sexy um pouco, assim, eu acho que tem ideias tão interessantes ali, né, conceito moral radical, então, tem tantas, né, às vezes vale a pena a gente se esforçar um pouco nisso. Mas, né, e o que olhar em contexto tem algo de ruim e algo de bom? Acho que de ruim é que se perde um pouco a potência das críticas que são feitas, que na medida já foram proferidas no debate, sobre autores que vocês mapeiam e reconhecem, mas se ganham outras coisas muito importantes, que primeiro se coloca em português, essa etapa tão central do debate, e a pré-condição para acompanhar o que aconteceu no final do século XX, início do século XXI, e aí gerar uma condição do debate brasileiro, catch-up ao que está acontecendo fora. Então acho que é um trabalho, então, em primeiro lugar, de base, essencial, crucial, de muita qualidade e que tem suas contribuições também, é algo muito difícil de fazer, muito elegante. Então vou fazer meus comentários aqui aos dois artigos. Vou começar com o do Caio, que é muito claro de início com o leitor com o que ele quer fazer, que é defender o Hart. Ele quer dizer que Hart foi mal compreendido. E eu acho que, e dada a qualidade dos trabalhos, eu vou fazer críticas, vou fazer minhas objeções a eles. Você poderia fazer a mesma objeção ao seu trabalho de simplificar as objeções que o Dworkin faz ao Hart, mesmo no modelo de regras 1, e o que é o justnaturalismo, do modo geral. Acho que você lê o justnaturalismo muito pelos olhos dos adversários dele, na sua versão simplificada. Mas eu terminei o seu artigo, Caio, com a impressão de que era só fazer o seguinte argumento para derrubar a objeção dworkiniana ao teste de pedigree. Bom, na medida em que existe algo como controle de funcionalidade substantivo, material, que não é só formal, que se pode simplesmente dizer que certos conteúdos são incompatíveis com valores da Constituição, ou que um determinado ato administrativo viola um princípio estabelecido na regra, bom, é evidente que pode existir um tipo de incorporação da moral no sistema jurídico com critério de validade das normas. Mas aí tem duas grandes objeções a serem feitas. Uma do ponto de vista do positivismo exclusivo e outra
próprio do ecumenismo. Acho que o Haas pode dizer o seguinte: o Código Civil incorpora ou condiciona alguns atos na vida em condomínio à convenção de condomínio. Mas o fato de se remeter à convenção de condomínio não quer dizer que a convenção de condomínio integra aquele corpo jurídico. É a indicação de um standard estranho. E a mesma coisa com a moral. Quando se fala no melhor interesse da criança e do adolescente, o que faz é se ter uma regra que diz que esse standard extrajurídico tem que ser considerado só isso. E nisso não entra, esse critério não entra para uma condição de verdade de existência. E a outra, eu acho que a crítica do Dworkin é o seguinte, o teste de pedigree. Existe no direito brasileiro o princípio do direito à felicidade? E essa é uma dúvida real e concreta. Né? E fala assim, bom, se o teste de pedigree fosse bom, assim, se nós tivéssemos uma regra de reconhecimento clara, ela teria que dar conta de episódios como esse, que não são esporádicos, mas dizem respeito a uma boa faceta do fenômeno jurídico como um todo. E que você não é que apenas você não tem um critério formal de promulgação de princípios, mas você não consegue ter um critério convencional para aceitar isso. E a sua resposta, que ecoa muito a do Jules Coleman, é: mas eu posso ter uma regra de reconhecimento que fala os critérios formais e mais o que a prática aceitar, por exemplo. Mas aí, a dúvida que eu tenho a você é o seguinte: será que uma regra de reconhecimento que diz os acordos de forma das leis e mais o que a prática fizer, não fica fino demais, abstrato demais, fraco demais para se propor a esse teste claro do que são normas jurídicas, o que não é, onde a coerção do Estado é justificada, etc, etc, onde está a autoridade ou a alegada autoridade do Estado? Será que daí ele não fica mínimo demais a ponto de dizer, bom, o acordo que nós temos é que todos estão se esforçando para aplicar o direito? Bom, isso não é uma regra de reconhecimento, não no sentido que a tradição hartiana e os seus defensores futuros vão tentar defender a ela, ou atribuir a ela. Então, acho que você tem duas pontas aí que você não pode ignorar, e acho que essa é a minha provocação, né, mas coloca muito bem essas situações. Sobre o artigo da Carla, eu acho que você honra muito a orientação que o Hart deu ao Haas, pelo menos que consta da biografia do Hart, que o Haas comenta que o Hart era um orientador muito duro, fala, bom, se eu quero mencionar o Hobbes, eu tenho que ler tudo do Hobbes? Daí você vai lá e lê tudo do Hart e faz esse favor imenso de contextualizar Hart para além do conceito do direito e unificar com os ensaios sobre Bentham. E o seu texto, ao contrário do Caio, engana o leitor, porque parece que você vai defender o Hart. E aí você passa a maior parte do texto achando que você vai defender o Hart, então falando, não, não é bem isso. Ele não é, talvez, defensável nos seus próprios termos, ele precisa de uma leitura um pouco caridosa, que é o seguinte, que lembra muito o argumento que o McCormick faz no A Moralistic Case for a Moralistic Law, que diz o seguinte, olha, existe um fundamento moral para esse positivismo que quer uma neutralidade em relação à moral, que quer afastar a controvérsia do direito, da identificação dos direitos e obrigações, isso tem a ver com a liberdade das pessoas. Ótimo. E é incrível o jeito que você faz isso. Mas, a minha dúvida com o seu argumento concreto é o seguinte, a formulação que o Hart dá para isso é realmente benthamita? Será que ela é realmente é utilitarista? Porque pelo que você fala, como o Hart trata os argumentos utilitários na sua obra a respeito da responsabilidade penal, ele descarta algumas soluções que seriam muito profícuas na lógica utilitária. Minha pergunta é, será que o que está por trás disso não é uma noção de dignidade? Uma noção de robusta de liberdade que respeita a dignidade e a autonomia das pessoas? De não ser tratado como um cachorro, que você recebe uma punição a posteriori, mas você sabe de antemão quais são os seus direitos, quais são as suas obrigações, e aí você age no Estado com autonomia, se você quer respeitar e infringir aquelas leis. Se for isso, daí me parece que tem uma ambiguidade no Hart. Eu queria saber como você pensa nessa questão. Porque, de um lado, bom, se a dignidade está no centro do point dele, do entendimento moral do que é o direito, será que dá para defender que o conteúdo moral mínimo do direito é tão mínimo, assim como ele diz que é o conteúdo do direito? Ou se ele está, na verdade, no empreendimento... parecido com o do Haas, que fala, não, o direito não tem essa moralidade, mas
o fundamento para ter normatividade de verdade tem que ser profundamente moral. Minha pergunta para você é se ele não acaba tendo, então são mais duas, né? Uma, se ele não acaba tendo então uma teoria que tem um discurso raziano, mas em que bate um coração dworkiniano, por assim dizer. Eu não sei se minha metáfora é até justa, acho que ela só te atrapalha. Mas, e a segunda, já que estou falando com uma leitora privilegiada desse contexto todo, você acha mesmo que o Hart manteve consistência do conceito até Bentham? Porque na literatura em geral se fala, e eu tendi a achar que ele migrava um pouco de algumas intuições, ele tem uma ambiguidade gigantesca no conceito de direito, e ele vai abandonando em prol de uma teoria mais raziana em Bentham. Essa é a impressão que eu tinha até ler sua narrativa. E eu queria saber, enfim, sua opinião sobre isso. Dois trabalhos, acho que super instigantes, acrescentam muito ao campo em si, e acho que numa cultura de nós conseguimos ter um acesso sobre esse debate, que é uma pré-condição inexcusável, indispensável para a qualidade do debate contemporâneo e para o que nós podemos fazer no futuro, no debate no cenário mundial. Então, eu agradeço muitíssimo a oportunidade. Muito obrigada, professor Rubens, pelos comentários. E então a gente abre agora para as perguntas. Luciana, Caio e Horácio. E o professor Ronaldo. Então, Luciana. Bom, desculpa, Carla, eu não estava no início da sua apresentação, mas eu tenho alguma ideia que você colocou. E a minha provocação, que também serve para o Caio comentar, seria no seguinte sentido. No Justiça para Ulisses, do Dworkin, no capítulo sobre o direito, eu sempre li esse capítulo como um Dworkin meio amargurado, porque ele parece estar falando ali novamente, olha, vocês estão fazendo análise conceitual, não é exatamente isso que a gente devia estar fazendo. A gente tinha que estar fazendo filosofia política realmente. Né? E eu acho que a questão, do jeito como ele expôs a teoria dele, aquilo que a gente estava debatendo antes com Horácio também, né, de falar sobre o ferrão semântico, abrir para discussão a respeito, né, de se a teoria positivista é semântica ou não, isso aí tudo criou todo mundo, né, de recepção do Dworkin, que talvez não seja o que ele queria. Mas, bom, isso é só para dizer que nesse contexto em que ele está falando isso aqui, nesse capítulo, ele tem uma nota de rodapé em que ele está dizendo, bom, os positivistas iniciaram essa questão aí de fazer análise conceitual, mas, sei lá, o Guest me chamou a atenção para o fato de que o Bentham era muito claro em colocar o princípio da utilidade como o que informaria a teoria do direito dele. E aí o Dworkin diz, o Bentham, ao final, era um interpretativista no armário, um closet interpretativista. Então, a questão seria, o Hart, para vocês, seria um interpretativista no armário, né? O que significa isso, né? Afinal, é dizer, então, que eles eram convencionalistas, nos termos em que o Dworkin descreve o convencionalismo no Império do Direito? Eles rejeitariam, então, o direito como liberdade? Seria essa provocação. Eu tenho duas perguntas para a Carla, mais textuais, talvez. Eu queria saber se você acha que afirmar que a clareza é um ganho é um argumento utilitarista. Lendo o texto, tive essa impressão, mas não tenho certeza. E outra coisa, se você acha que atribuir uma finalidade ao direito significa necessariamente atribuir um valor. E para o Caio, eu queria perguntar como ele acha que fica a resposta ao argumento posterior do Dworkin em desacordos teóricos. Que aí eu acho mais difícil. Horácio. Para Carla, algumas perguntas e considerações gerais. Uma leitura possível, assim, que entende a teoria do Hart como normativo, seria mais focando no debate dele com o Fuller, dizendo que, e é algo que ele volta depois sobre o Bentham, que se a gente entender o direito assim,
seria melhor para a gente não mistificaria o direito, seria melhor para todo mundo que a gente não entendesse o direito dessa forma. Só que esse é melhor a gente entender o direito assim, me parece normativo num certo sentido diferente desse, por exemplo, que se apresentou a respeito da parte lá do direito penal, que o argumento é normativo no nível epistêmico, se a gente puder usar o termo, no sentido de que o direito pode não ser assim, mas é melhor que a gente entenda ele desse jeito. Enquanto que, nessa parte a respeito do direito penal, o ponto não é normativo nesse debate específico do Fuller, é melhor que a gente entenda o direito dessa forma, mas é que o direito já é assim, ele realiza determinados valores, os valores são esses e esses. Então, me parece que há uma diferença, e talvez essa diferença também, não sei se dá para remeter para o Bentham, mas na leitura do Hart, eu acho que ele fica meio entre essas duas, quando ele está lendo o Bentham. Que ele, olha, se a gente entender o direito assim, a gente não mistifica o direito, mas, por outro lado, essa sua outra leitura, que é a que eu acho que talvez seja a mais correta, na verdade ele não está dizendo que a gente deveria escolher, que é um debate possível também, escolher um conceito de direito com base em critérios normativos, mas antes é que o direito já, para ser entendido da forma como ele deve ser entendido, a gente tem que entender os valores que ele já incorpora enquanto realidade. Então, como seria esse debate? Assim, será que nesses outros textos em que ele sugere essa normatividade epistêmica, que eu estou usando esse termo meio um pouco impreciso, mas nesses outros termos já tem também essa outra parte de que, na verdade, no ponto não é escolher um conceito de direito, mas antes que o direito já realiza esses valores, e para a gente entender, a gente tem que entender que valores são esses, seria esse o ponto. Obrigada, professor Ronaldo. Meu ponto é comum e é muito simples. Os dois trabalhos reconstroem, segundo o que eu acho que é o ponto de partida necessário para qualquer bom trabalho, que é o princípio da caridade, da coerência interna do autor, e procurando mostrar como que a leitura coerente desses autores me leva a determinadas conclusões que muitos críticos, inclusive, não reconheceram. Por outro lado, existe também no argumento que os dois fazem um ponto interessante, porque parece desembocar, no caso da leitura de um fundamento moral para a regra de conhecimento, desemboca num problema também de uma potencial incoerência. O próprio Dworkin toca nesse ponto. Bom, se a regra de conhecimento se fundasse em princípios morais, ele levanta essa possibilidade. Mas ele diz que essa seria uma possibilidade interpretativa não caridosa com o Hart, porque ela levaria a uma manifesta contradição com respeito às definições que o Hart dá de que a regra de reconhecimento é uma questão de fato independente da moral. Ou seja, mas se eu admitisse, eu poderia admitir, mas ao preço daí ser não caridoso, pelo menos de não esconder a manifesta contradição que poderia existir. De alguma forma, esse ponto aparece com a Carla, mas eu enunciaria a pergunta da seguinte forma. Qual é a sua hipótese genealógica de que aquilo que era tão claro nos textos anteriores, maior parte deles, mas não só, né? Os outros textos, além do conceito de direito, era tão manifesto lá, porque justamente não teria ficado claro e manifesto como foi necessário que você fizesse uma tese para mostrar isso, justamente na obra mais famosa dele, mais central e consolidada. Então, eu queria saber qual é a sua hipótese genealógica. Por que ele não foi tão claro nesta obra tão central, naquilo que ele foi tão claro em outras obras? Então, passo a palavra então para... Quem quer responder? Carlos. Tem mais perguntas. Por um lado é excitante, porque eu não tive tanta pergunta assim na minha banca de defesa do mestrado. Não tive tantos leitores na minha tese e na minha dissertação, e então quantos minutos eu tenho? Eu tenho medo de que eu não vou conseguir responder a todas essas provocações em 10 minutos. Então eu vou tentar responder, não na ordem que foram feitas, mas nas que
a resposta me parece mais clara na mente. Peço desculpa se eu não consegui abordar com a profundidade que as provocações merecem, né? Começar pela Luciana. Você falando do Dworkin, né, me lembra também o que o professor Rubens comentou. De fato, isso que eu estou fazendo nesse artigo, na minha dissertação, vários outros autores fizeram, né? Eu comecei a falar, apontar a normatividade no positivismo como uma teoria convencionalista, eu não vi nada de novo, né? O que eu tentei fazer, um esforço da minha pesquisa, foi tentar mostrar isso que o próprio Hart estava fazendo. Mas nesse sentido, eu concordo com essa ideia de que ele seria um convencionalista no armário, né, no sentido de que ele insistiu até o fim de que o projeto dele era um projeto descritivo, puramente descritivo, quando, esse é o meu argumento, né, vou insistir nele, se ler a obra dele como um todo, né, ele vai se denunciar em outros pontos como alguém que está fazendo algo normativo. Não sei se responde. E aí eu entro na normatividade do Horácio aqui, né? Eu acho que até no artigo, não sei se você teve a oportunidade de ler, mas na minha dissertação eu tem um capítulo inteiro sobre o que eu estou chamando de normatividade. Né? Que sentido? São muitos sentidos de normatividade. Num sentido muito banal, nenhuma teoria pode ser não normativa, porque sempre tem o ponto de vista do cientista, né? E o Hart trabalha com esse ponto claramente. Ele vai dizer o que é atribuir propósito a alguma coisa. Isso quer dizer ser moral, né? Então, uma faca, para eu entender uma faca, eu preciso dizer que ela corta. Né? O propósito dela, para eu poder entender o que é uma faca, eu tenho que pensar para que ela serve, né? O point da faca. Né? Aí eu dizer, uma faca afiada é boa, eu estou dizendo que ela é boa enquanto faca, mas ela pode tanto matar alguém quanto cortar uma boa carne, né? Fazer um bom corte. Então, dizer que a faca é boa porque ela é afiada não me diz nada sobre moralidade. E isso está respondendo no debate com o Fuller, né? Como você bem citou, dizer que o direito cumpre funções de legalidade, né? E de expectativa, proteção de expectativas. É bom que o direito seja assim, mas que tipo de bom é esse? Ele é bom enquanto eficiência, né? É bom enquanto um bom direito. Né? O direito é assim e isso é bom. Né? Isso torna um bom direito dentro dos seus propósitos, não quer dizer nada que tenha a ver com moralidade. Né? Mas eu acho que a chave para entender o problema que eu estou atribuindo aqui ao Hart, né, é a escolha do caso central, por isso que eu foquei muito nisso. Né? Porque na hora da escolha do caso central, ele está escolhendo um caso contrafático. Né? Ele não está pegando aquilo a que nós nos referimos realmente quando falamos em direito. Aí ele vai recorrer ao exemplo do caso nazista, para mostrar, viu só, é direito, mas comporta muita iniquidade. Né? O próprio Finis traz esse argumento depois, ele fala assim, o Hart recorre ao exemplo do anarquista, do juiz anarquista, mas a gente não pensa no juiz anarquista quando está falando de direito, então por que o teórico do direito tem que pensar assim? Né? Então, o que eu queria dizer é que o Hart tem essa defesa da normatividade, né? Mas eu tentei mostrar que ela é insuficiente, porque o problema do Hart é a escolha do caso central, que no caso do direito como um todo seria contrafático. Né? O professor não tem uma hipótese porque ele abandonou esse empreendimento e ficou mais hardcore, né, no conceito de direito. Eu acho que ali é o texto que ele está fazendo um acerto de contas para poder, né, pela nomeação dele na titularidade da cadeira, de jurisprudência e tudo mais, então ele tem que apresentar um trabalho de maturidade, né, e nesse trabalho de maturidade ele se propõe fazer uma sociologia descritiva do direito. Então ali ele realmente faz uma limpeza de tudo que poderia ser algum compromisso normativo com alguma filosofia moral e faz uma filtragem disso. Tudo que eu posso dizer a respeito. Caio, acho que volta ao mesmo ponto do Horácio, não sei se tem a ver.
né? A questão da clareza como uma questão, não é isso que você perguntou? Se tem a ver com um ganho de utilidade, né? Eu acho que volta na mesma questão do Horácio de eficiência, né? O Hart, ele responde a isso também. Ele se defende dizendo, eu não estou fazendo filosofia política aqui, eu estou dizendo que isso aqui é um ganho de eficiência do sistema. E pode ser, o direito pode ser muito eficiente para fazer maldade, tá? Como foi o direito nazista, ele vai sempre trazer esse exemplo. Ele era super eficiente, mas para fazer injustiça. Né? E agora, professor Rubens. Eu vou ter muita dificuldade de responder essas provocações, porque eu sou uma péssima leitora de Haas, eu acho o Haas um autor muito difícil, então eu li assim superficialmente. Então, a sua provocação, né, que eu acho que é a maior, de quanto ele se mantém depois nas suas linhas iniciais, ou se ele se aproximou mais de uma abordagem haasiana, eu juro que eu não sei dizer, eu não li Haas o suficiente para isso, né? Mas o pós-escrito parece que é a última resposta que ele tem, né, sobre esse assunto todo, parece que ele não está insistindo, essa é a minha visão bem superficial sobre isso, ele não está indo para um positivismo extremado, eu acho que ele não está indo para um positivismo haasiano, ele está insistindo nessa questão de que a regra de reconhecimento pode comportar a moral, né, porque eu penso que ele se incomodou bastante com a crítica do Dworkin, né, de que olha para o mundo, olha para o direito, a moral está em todo lugar, né? Como é que você responde a isso? E ele, essa é a minha visão, em vez de ir para um positivismo extremado, né, exclusivista, ele tentou defender que ele sempre permitiu a moral dentro do direito, mas contingentemente, não necessariamente, né? E se ele é realmente benthamiano, né? Ou se vai para uma visão mais de dignidade. Eu fiz essa leitura de Bentham porque ele cita muito pouco essa palavra dignidade, né? Ele faz muito pouco um estudo sobre o conceito de dignidade, o que isso significa, né? E ele traz demais citações ipsis literis de Bentham para defender o seu projeto, né, em outros textos. Então, por isso que eu apostei nessa aproximação dele com Bentham. Agora, ele também fala de Stuart Mill, né? Ele defende Stuart Mill como uma versão sofisticada de Bentham, que, né, Bentham é um utilitarista muito extremado, né? E o Stuart Mill deu uma suavizada nisso, e ele defende algumas visões do Mill nessas horas. No direito penal, né, você bem apontou, ele mostra, o utilitarismo não responde tudo aqui não, tem que dar uma maneirada com o retributivismo, né? Mas eu acho que nessa defesa do positivismo, da tese da separabilidade, em especial, ele se mantém muito, muito próximo ao que Bentham estava dizendo, né? Eu acho que é isso. Agradecer os questionamentos do professor Rubens, a leitura do texto também. Vou começar pelas perguntas dele. Quanto a uma possível objeção do positivismo exclusivista, aquela questão de que na legislação a mera referência a bons costumes, a moralidade pública, a ordem pública, estaria apontando simplesmente um padrão extrajurídico, não estaria incorporando um valor moral como um fundamento de validade do direito. Eu acho que o Hart responderia a isso dizendo que, nesse caso, é um critério de pedigree mesmo. Você não está, de fato, incorporando um valor moral como critério da regra de reconhecimento, você está simplesmente indicando que o critério de solução para aquele caso vai ser buscado fora do direito. Eu acho que são situações diferentes. Não seria aí a moral como fundamento de validade do direito, seria simplesmente apontar uma fonte extra ao direito, que é muito o ponto dos positivistas exclusivistas, né? E o seu outro exemplo seria de uma regra de reconhecimento que diz que os testes de pedigree integram os critérios de validade, mas o que a prática outorgar como aceitável. Se isso não seria impreciso e fraco demais e geraria problemas sistêmicos para os operadores do direito, né? Para responder essa pergunta, eu acho que a gente tem que se atentar para dois conceitos relacionados do Hart, um da textura aberta, que fala que isso é uma característica íncita do direito, insuperável. Ele usa os exemplos, por exemplo, do homem careca e do homem com cabelo, né? Existem os casos centrais do direito em que você
facilmente identifica a solução jurídica, e existem casos de penumbra em que a discricionariedade do juiz inevitavelmente vai ter que decidir num ou no outro sentido. E se uma regra hipotética de reconhecimento aceitar como um dos critérios o que a prática outorga como correto, vai caber aí ao juiz, no exercício da discricionariedade dele, determinar até onde vai essa prática ou não. Entendeu? Eu acho que ele responderia dessa forma. Eu vou pegar esse gancho para responder a pergunta do Caio sobre os desacordos teóricos, como que o Hart responderia. Eu acho que de uma maneira bem similar. O Hart, ele não nega os desacordos em nenhum momento. Ele simplesmente fala que é da natureza da linguagem jurídica, como linguagem mesmo geral, um problema também de lógica jurídica, que esses desacordos vão aparecer. E quando eles aparecem, cabe ao juiz, no uso da sua discricionariedade, decidir num ou no outro sentido. O que pouca gente ressalta é que, em vários trechos, ele recomenda que o juiz deve, nesses casos, se basear na moralidade, na melhor solução possível, dentro do que os atores entendem como adequado. Então, não é que ele defende uma discricionariedade pela discricionariedade, que é o que muitos críticos apontam no Hart. Se tem uma dúvida razoável, um desacordo, então aí cabe ao juiz e não tem nenhum controle sobre isso. Em várias passagens ele fala, nesses casos, o ideal é que o juiz observe o meio social, os valores que estão em vigência e decida de uma maneira condizente com esses valores. Se ele decidir de uma outra maneira, pela questão da autoridade, vai vincular a decisão dele. Mas ele não entende essa solução como a adequada. Entendeu? Quanto à questão do professor Ronaldo, de que poderia haver uma contradição nessa leitura benéfica do Dworkin, que o Dworkin levantou a hipótese. Tudo bem, se a regra de reconhecimento adotar critérios morais, então aí tem uma contradição com outros pontos da teoria de Hart. Você acaba esvaziando a teoria positivista de Hart, porque se a regra de reconhecimento é uma questão de fato. Eu não vejo contradição, professor, porque a regra de reconhecimento, como uma regra aceita socialmente, não é uma regra imposta, ela não deriva a validade dela de nenhuma outra regra, ela é uma prática social dos agentes e das autoridades oficiais. Se os participantes aceitam critérios morais no seu dia a dia como critérios de fundamento do direito, isso é um fato. Isso é um fato, entendeu? Eu acho que não há contradição. Se as decisões se remetem o tempo todo a princípios morais, se a Constituição tem como um substrato maior valores morais, se os agentes discutem fazendo referência a valores morais, isso é um fato. Isso não contraria o que eu considero o cerne da teoria do Hart, que o distingue do justnaturalismo, que tudo tem que ser derivado de um fato social. Só que acontece que a aceitação de critérios morais pode ser um fato social. Então, por isso que eu não vejo essa contradição. E a última pergunta da Luciana, sobre se o Hart seria um interpretativista no armário, eu lendo a obra dele, eu não concordo. Eu acho que ele entendia a obra dele realmente como descritiva. Ele entendia a obra dele como descritiva e ele se esforçou para compreender as regras, a coerção e a moralidade como fenômenos distintos, mas interrelacionados. Ele diz logo na introdução do conceito de direito, como uma prática complexa que envolve essas três variantes: regras, moralidade e coerção. E acho que ele se esforça mesmo em descrever o que para ele acontece no que a gente chama de fenômeno jurídico mesmo. E até por isso eu acho que, de novo, a questão da discricionariedade judicial é muito importante. Porque quando a gente vê todos esses desacordos, essas desavenças, tudo isso tem espaço na doutrina dele de discricionariedade. Quer dizer, existem zonas de penumbra que são derivadas da lógica e da linguagem em geral, são transportadas para dentro do direito. E nesses casos, o que ele observa é que o juiz, naquele caso concreto, vai ter que decidir, porque não existe uma solução única demonstrável.
Então acho que o empreendimento dele é descritivo, ele entende o empreendimento dele como sinceramente descritivo, não acho que ele seja interpretativista. Então, quero agradecer muito pela apresentação dos trabalhos e também ao professor Rubens pelos comentários e as perguntas do público. Então, agora vamos todos liberados para o almoço. Claro, claro. E o professor Ronaldo quer dar um recado. E depois a gente volta às 2h30 para o painel 3. Recado rápido. Todos sabem que às 7 horas vai haver o lançamento, né, do livro, da coletânea, mas já está aqui, vai haver o lançamento também do livro da Maria Paula Bertrand, Justiça e Contrato entre Comutar e Distribuir, e já está à venda aqui. O stand de venda da Juruá só vai chegar às 5 da tarde. Mas a indústria sempre é mais eficiente, não é isso? Dessa vez deu um banho de eficiência, eles chegaram mais cedo e já está disponível aqui. Então nos reencontramos às 2h30. Obrigado. Não.